todos. Sejam todos muito bem-vindos dos dois planos da vida, ao qual aqui estamos sempre a rogar pelo Mestre Jesus em nossas vidas. A Deus, esse Pai justo, amoroso, que nos envolve, nos utiliza, a todos nós que somos criaturas de Deus, e para que avancemos em humanidade, Ele se utiliza da criatura para favorecer, então, a humanidade. Possamos assim, então, entendendo o Evangelho de Jesus, contribuirmos e fazermos a nossa parte. Como nossa irmã Adélia fez essa belíssima leitura, e no final ali a leitura já nos trouxe esse alerta de que tudo na vida, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E nós somos usufrutuários desse patrimônio, que nos possibilita estarmos aqui caminhando nesse plano físico, com o intuito de termos essas ferramentas, esses instrumentos que nos é dado pela espiritualidade, pelas ordens do Pai, para que possamos avançar, para que possamos crescer sempre. Esse é o grande objetivo de todos nós, é o avanço, é buscarmos o reino de Deus, como veremos nos textos bíblicos aqui, que está em nós, olharmos para dentro de nós, vermos nossas possibilidades e avançarmos. Mas esse tema, ele nos traz assim um olhar de muita responsabilidade no que aquilo que utilizamos, esses patrimônios da vida. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma mãe, ela dando o seu depoimento em uma casa espírita, e ela recebe uma carta psicografada do seu filho, um jovem que havia desencarnado num acidente de carro. E ele então nessa carta descreve para elas várias situações, e ela ali relatando isso com o entendimento da perda do seu filho, havia essa expressão em suas emoções de que ela estava absorvendo aquilo através do espiritismo, mas tinha a dor da saudade, ela ainda sentia a falta desse filho querido, natural, mas ela diz que algo naquela carta chamou muito a atenção dela. Foi quando ele disse para ela o seguinte, ele disse assim: mãe, a morte é muito simples, não tenha medo, mamãe, da morte. A morte é como esse interruptor lá de casa, em que nós apertamos o interruptor e a lâmpada se apaga. Mas o que nos traz dificuldade aqui, e tem nos trazido não só a mim, mas a muitos aqui, minha mãezinha, muitos como eu, o sofrimento do desapego. Desapegar das coisas materiais, desapegar das paixões, tem sido um grande sofrimento para todos nós aqui. Resumindo, morrer é fácil, desencarnar é muito difícil. Porque fica esses nossos vínculos naturais do amor que construímos aqui, esses laços belíssimos, mas esses laços não podem ser impedimentos para nós avançarmos na espiritualidade, não podem criar obstáculos, empecilhos para o nosso desenvolvimento espiritual. Somos espíritos, fomos criados para sermos libertos, para avançarmos da melhor forma possível e não criar então situações no plano terreno, ao qual aqui nós vivenciamos e temos que vivenciar com toda a nossa força, o nosso potencial, mas não devem nos aprisionar, porque o sofrimento então é doloroso. E nosso estudo de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão, é o título desse capítulo, mas nós vamos trabalhar com esse item 14 que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, desprendimento dos bens terrenos, ao qual não poderia deixar de ser, faz uma referência, vai buscar essa referência no Evangelho de Jesus. E nós também vamos aqui fazer da mesma forma, mas vamos buscar o texto incompleto, porque o texto que Jesus vai nos trazer sobre isso, sobre o desprendimento dos bens terrenos, é um texto que ele vai nos trazer 3 etapas de ensinamentos, não um só.
ele vai trabalhar a questão do desprendimento, que vai ser muito importante para todos nós, mas também vai trabalhar a questão das nossas potencialidades, daquilo que recebemos aqui no caminho evolutivo, aqui na Terra, para nós avançarmos, e também os méritos das questões ao qual vamos nos envolver e como vamos nos colocar no caminho. Então o Evangelho de Jesus, ele vai fazer esse trabalho muito lindo para todos nós, mas que eu digo para vocês aqui de primeira mão, que sem a doutrina espírita é impossível a compreensão desse texto que nós vamos ler aqui. Então percebemos então aqui esse Consolador que traz a mensagem de Jesus novamente para todos nós, mas agora não só nos trazendo, nos relembrando os ensinamentos de Jesus, mas também nos trazendo agora com mais clareza, sem o véu, sem os mistérios, e assim podemos ter um olhar mais lúcido, mais lógico, um bom senso, uma leitura melhor desse Evangelho de Jesus. E o texto de Jesus, ele vai começar dessa passagem, ele está fazendo alguns milagres, algumas curas, e levando lições para as pessoas, trazendo as lições tão importantes, e as pessoas ali, seus discípulos, buscando o entendimento de Jesus, e aproxima-se dele então um jovem, ele diz assim: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E nós temos que entender aqui, quando ele faz essa colocação de vida eterna, para os judeus, a vida eterna era essa vida no paraíso, de contemplação daquelas belezas paradisíacas, aquela vivência pacífica num plano espiritual, assim, onde se deslumbrasse uma total paz. Mas nós vamos trabalhar com a vida eterna que nos traz a doutrina espírita. A vida eterna, com o Espiritismo, que vem nos revelar, é o Espírito que vive a vida espiritual com toda a intensidade, com todo o seu primor, com toda a sua força. É o Espírito que não tem mais que encarnar, não tem mais que reencarnar. A vida dele é espiritual, o avanço dele é espiritual. Aonde ele se tornando um espírito puro, ele tem agora várias missões, vários caminhos nesse universo de Deus infinito, a trabalhar, a servir pelo bem, a servir pelo amor. Essa é a vida eterna, não uma vida de contemplação num paraíso paradisíaco, não. É o espírito liberto, o espírito avançando, progredindo, agora com mais liberdade. É o grande movimento na eternidade. Então, lhe diz Jesus primeiramente, já traz uma lição: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que ele não era bom? Não, muito pelo contrário, a bondade era uma das virtudes de Jesus. Mas o que ele estava dizendo aqui para esse jovem e para nós é que todas as virtudes vêm de Deus. Todas as virtudes, inteligência, bondade, o amor, a tolerância, o perdão, a paz, tudo vem de Deus. Todas as virtudes são de Deus. Se queres, porém, entrar na vida, olha que Jesus fala. Jesus não fala entrar na vida eterna. Jesus fala: se queres entrar na vida, guardas então o mandamento. O que é vida? Precisamos entender esse olhar. Aqui Jesus não fala da vida eterna, mas da vida. Que vida? Da vida em que o Espírito, ele vivencia essas virtudes que ele tem de Deus em si. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus é a perfeição absoluta. Nós somos a perfeição relativa. Então, ao grau que eu já alcancei como Espírito, em que eu avancei, que minhas ações sejam condizentes relativa a essa minha evolução que eu já alcancei. E a vida aqui que Jesus chama ele, é essa vida então em que se apresenta para ele aqui nesse mundo. É uma vida onde ele pode vivenciar ela da melhor forma possível, utilizando-se das virtudes, desses dons divinos que ele tem em si. E para que ele viva utilizando esses dons,
Jesus então lhe diz: siga os mandamentos. E então ele diz para Jesus: quais são esses mandamentos? E Jesus discorre para eles os 10 mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha os mandamentos que Jesus dá para esse irmão. Jesus não dá nenhum mandamento além desse, para que ele possa, dentro desses mandamentos, ele entrar na vida. Cumprindo esses mandamentos aqui, ele adentra a vida. E ele diz então o jovem: tudo isso eu tenho guardado, eu faço desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí Jesus então nos traz essa lição importantíssima. Queres ser perfeito? Porque o que Jesus está nos dizendo aqui? Cumprirmos esses mandamentos aqui não é a perfeição. Esses 10 mandamentos aqui, ele é uma lei de Deus para os planetas em provas e expiações no universo. Mas é uma lei que está contida na experiência, no grau evolutivo desses espíritos, como nós aqui na Terra nos encontramos no prova e expiação. Está ótimo, se fizermos esses mandamentos que estão lá, nós já estamos entrando na verdadeira vida. Estamos entrando na vida, aonde vamos realizar nossas tarefas, vamos cumprir os nossos deveres, e aonde teremos também os nossos direitos, mas primeiro os deveres. E nós vamos então avançando passo a passo, porque se nós pegarmos esse mandamento aqui, não matarás, falar assim: ah não, esse aqui é um mandamento universal. Não, não é um mandamento universal. O mandamento universal, vamos ver aqui, ele vai nos dizer alguns, mas ele se expressa de forma diferente. Porque se você pegar esse mandamento aqui no mundo ditoso, no mundo onde não existe o mal, onde os espíritos são bons, aí você entra com esse mandamento: não matarás, não farás falso testemunho. Não tem sentido nenhum esse mandamento no mundo ditoso. Percebe? Esse é específico do mundo de provas e expiação. Cumpramos esse mandamento e vamos adentrar a vida. Onde adentrar essa vida é utilizando essas virtudes que nós temos, que Deus nos deu a nos criarmos, para que nós possamos então caminhar da melhor forma possível. Mas isso tudo eu já guardo, já recito esses mandamentos. Aí Jesus então diz: queres ser perfeito? Aí é um outro grau de evolução. Aí é um outro estágio evolutivo. Aí Jesus então diz para ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então Jesus aqui chama ele para o desapego. Aonde, com toda essa abundância de material que ele tem, esses recursos materiais, suas propriedades, suas fortunas, tudo isso, Jesus propõe a ele o desapego. Quem fez isso aqui para exemplificar para todos nós? Francisco de Assis. Ele é o grande exemplo disso. Ele nasce na riqueza e ele trabalha, quando ele se percebe nesse movimento com Cristo, que ele vai então caminhar com Cristo, ele se desapega de todos os bens materiais. Por quê? É um espírito evoluidíssimo. É um espírito que já alcançou esse patamar do desapego. Isso é de cada um. Por isso que Jesus fala: eu estou te convidando para entrar na vida, mas você quer a perfeição? Também pode, mas olha o caminho que você tem que realizar. Você tem que realizar o desapego. E após realizar o desapego, Jesus fala: vem e segue-me, que é o grande diferencial aqui. Porque não é só desapegar, é também agora, além de desapegar, caminhar com Jesus. O que é caminhar com Jesus? É amar sempre, perdoar sempre, tolerar sempre, ter muita paciência diante das diversidades da vida, ser muito, muito indulgente, ter compaixão. Isso é caminhar com Jesus. Porque se eu criar só o desapego, isso é só um pequenino passo para a perfeição. Exige mais de nós. Exige o quê? Uma transformação moral grandiosa. E temos que realizar sim, mas passo a passo. Mas aqui Jesus apresenta para todos nós, porque o jovem aqui se posicionou acima dessa condição aqui
de vivenciar os 10 mandamentos. E o jovem, então, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele queria alcançar o reino de Deus, queria alcançar a perfeição, sem sacrificar os seus bens. Não tem como. Então, essa lição de Jesus com o jovem é esse primeiro momento de nós olharmos e trabalharmos o desapego. Começarmos a desapegarmos em que sentido? É largar para lá? Não, nós vamos ver isso com Emmanuel, que não é bem assim. Muito pelo contrário. São as coisas que nos chegam do mundo para que nós possamos fazer usos e frutos muito bom, por sinal. Não devemos jogar de lado, jogar fora e recusar aquilo que estamos recebendo de Deus, porque o patrimônio é de Deus, não é nosso, mas se está sendo me dado, que eu faça o melhor uso da melhor forma possível. Trabalhando dentro dessa questão dos 10 mandamentos com esse patrimônio, principalmente amando o próximo como a mim mesmo, aonde eu tenho os meus recursos direcionados também para aqueles que caminham comigo, que eu possa ajudar da melhor forma possível, eu já estou fazendo um bom uso desses recursos materiais. Mas Jesus nos chama a atenção, então, para não nos prendermos a Ele. E Jesus, após isso, vai começar, então, a trazer outra lição. Isso está em Mateus 19, do capítulo 16 ao 30, no Evangelho de Jesus. E Jesus disse então Jesus aos seus discípulos, agora ele vai trazer uma lei. Porque toda vez que Jesus fala assim, em verdade vos digo, a gente tem que parar de ler, fica estático, olha para o texto, porque ele está trazendo uma lei universal. Uma lei de Deus universal. Toda vez que ele usa essa frase, ele usa essa frase várias vezes em todos os textos bíblicos, em Lucas, em Marcos, em João. Fiquemos atentos com essa fala de Jesus. Aí ele nos solta a frase, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Veja só, ele diz que é difícil. Por que é difícil? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que eu até anotei aqui, Kardec vai nos dizer o seguinte, se a riqueza ela houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que concede, teria posto então nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia então que repugna a razão. Então Kardec, quando faz o comentário dessa parte do Evangelho de Jesus, é justamente esse ponto que Jesus está falando aqui. Quando Jesus está falando desse rico aqui, é da riqueza mesmo. São dos bens materiais. Mas são bens materiais dados por Deus. Então nós que temos que saber utilizá-los. Sim, esses bens materiais, essa riqueza, nos traz facilidade. E esse é o grande perigo de nós nos perdermos nos excessos pessoais. Nós utilizarmos essa riqueza só para o nosso favor, só para o nosso conforto. E o outro, não pensamos nele. Essa é a grande dificuldade de quem tem a riqueza. Ele tem muitos projetos, tem muitos sonhos, mas muito no seu mundo particular. Muito nesse propósito de herança para os seus filhos e netos. Então é muito bonito que se pense assim. Mas ele não pode deixar de fazer também a parte que lhe cabe, porque quando Deus nos dá isso, Ele está nos dando uma possibilidade grandiosa de nós avançarmos, não de nos paralisarmos. Por isso Jesus vai falar assim, essa riqueza, a riqueza material, ela cria uma dificuldade muito grande. Mas também em verdade vos digo, outra vez Jesus aqui nos alertando, olha, outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que agora um rico entrar no reino de Deus. Aqui ele nos traz dois ricos, e esses dois ricos são diferentes, não é o mesmo rico. O primeiro rico é o rico dos bens materiais, porque é difícil realmente, tendo todo esse potencial, toda essa riqueza,
e você não se perder. Os Espíritos vão nos dizer que a questão de você vir na riqueza e na pobreza, a riqueza, ela tem assim, dentro dos seus meandros, cria-se, alguns espíritos, a opinião do particular desses espíritos, a riqueza traz mais dificuldades do que a pobreza, em se perder mais facilmente do que a pobreza. Nós vamos ver nos comentários dos espíritos isso mais à frente. Mas vejam só, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, qual é a mensagem dele aqui? Aqui é um ponto muito importante. Essa fala aqui, gente, tem várias interpretações. Até dentro do movimento espírita eu já vi algumas. Mas são assim falas e interpretações que não condiz com essa verdade que Jesus está trazendo aqui, universal. Porque Jesus está dizendo, qual é a verdade universal que ele está dizendo aqui? Que o Espírito, que ele traz em si, essa riqueza aqui que nós vamos destrinchar através da doutrina espírita, quando ele traz essa riqueza aqui, é impossível ele entrar no reino dos céus. Se você pegar uma agulha e olhar um camelo, um animal de 300, 400 quilos, com mais de 2 metros de altura, e uma agulha, é impossível. Não adianta você criar que é uma corda grossa, que essa agulha da época não é uma agulha que se fala igual a nossa. Tem várias interpretações. Não é isso não. Jesus está falando de uma agulha mesmo, de um camelo. Um animal de 300, 400 quilos, 2 metros de altura. Passa num buraco de agulha? Não. Então qual é a mensagem aqui? A metáfora que Jesus está usando aqui. Jesus está nos dizendo que é impossível. Então, peraí, um rico ele diz que é difícil, e outro rico ele fala que é impossível. De que rico Jesus está falando? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Então, o primeiro rico, ele está falando sim dessa riqueza material. Cria essa dificuldade, mas não é para impossibilitá-lo, porque eu tenho uso do meu livre-arbítrio. Eu vou fazer as escolhas que eu quero com esse meu potencial, com essa riqueza, que pertence a Deus, mas foi colocado à minha disposição, e eu vou fazer as escolhas que eu vou fazer para o bem ou para o mal. A escolha é minha. Percebe? Essa é a riqueza que é difícil. Agora, esse outro rico aqui é um outro tipo de riqueza. É que riqueza que ele está falando aqui? É o rico de orgulho, é o rico da vaidade, da preponderância, da ganância, da avarez, do mal, o rico de maldade. Percebem? Aqui Jesus traz a riqueza das 10 virtudes. Aqui não é o rico financeiro de propriedade material, não. Esse rico aqui, que não entra no reino dos céus, não tem como, gente. Como fazendo maldade? Como sendo intolerante? Como usando o meu potencial para a guerra, para matar e destruir? Como nós temos visto as nações fazendo isso em pleno século 21, eles adentrarem o reino dos céus? Impossível! É isso que Jesus está dizendo, simples assim. Nós não precisamos aqui ficar perdendo em desvaneios, em raciocínios, não, que agulha é essa, que camelo é essa, não, é simples assim. Se nós tivermos a prepotência de humilharmos, de fazermos humilhando o outro, como adentrar o reino dos céus? Onde há humildade nisso? Não tem humildade. E sem humildade, não adentramos o reino de Deus. Então, os seus discípulos ouvindo isso, olha que interessante essa passagem. Então, os discípulos que somos nós, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, cada um tem uma problemática emocional, de falta do entendimento, de ainda não venceu aquilo em si, cada um. Por isso Jesus vai trazer para esses discípulos, 12 apóstolos que vão se formar com ele, tem as mesmas problemáticas que nós temos. Todos eles têm. A de Judas, por exemplo, que todos falam, a traição de Judas é terrível. Não é a traição, Judas não é a traição. A traição foi um efeito da causa, que qual é a causa de Judas? A causa de Judas é que ele dava mais importância nesse movimento que Jesus fazia, dos milagres e mostrar o seu poder, que ele achava que esse poder poderia esmagar os romanos. Então ele queria juntar recursos
dinheiro para comprar armas para eles auxiliar Jesus nessa revolução. Que quando ele viu que Jesus era pacífico, foi preso e não reagiu, que ele vê que Jesus não vai reagir, né, diante daquela confusão, daquilo que estava acontecendo, ele percebe que Jesus então não ia reagir, precisava de uma motivação de reação, ele entrega Jesus, porque ele achava então que Jesus, então, quando se visse entregue diante todo aquele flagelo, daquele calvário, fala assim: agora vocês vão ver o meu poder, vou dizimar todo mundo. Esse era o pensamento de Judas. O erro dele não foi a traição foi um efeito do que realmente ele pensava, percebem? Então percebemos os discípulos também, quando eles colocam para Jesus, eles fazem então uma pergunta em cima disso que Jesus trouxe. Os seus discípulos, então, ouvindo isso, ficaram espantados e falaram assim: então ninguém vai se salvar nesse mundo, ninguém se salva. Por que eles falam isso para Jesus? Porque esse é o nosso pensamento. Desde aquela época, isso é um condicionamento mental, que nós já trazemos esse registro mental de muitos e muitos e muitos séculos. Qual que é esse pensamento? Que nós temos ainda muito que trabalhar com ele. Da riqueza. Eu trabalho para ficar rico. Eu quero trabalhar, juntar meu dinheirinho, comprar minhas casinhas, comprar meu carrinho, eu quero viajar, eu quero passear. Tudo isso é muito natural, gente. Que pensemos assim, nada contra. Mas esse não pode ser o nosso foco principal. O nosso foco principal é termos tudo isso e utilizarmos isso para a nossa evolução, para fazermos o bem, fazermos a escolha do bem através do nosso livre-arbítrio. Percebe? Então, quando eles falam isso para Jesus, porque naquela época a miséria era muito grande, a riqueza era muito mal distribuída, era na mão de muitos poucos e muitos na miséria. Então eles mesmos falavam: o nosso sonho, por exemplo, o próprio Pedro, era ele comprar o barco dele, para ele poder fazer as pescas dele, um barco maior, com mais qualidade, podendo ir mais em alto mar, onde ele pegaria mais peixes. Então o dinheiro sempre voltado para esses recursos. Então ele estranha, ele fala assim: poxa, Jesus então está dizendo que não tem salvação? Nós não temos como avançar? Temos a riqueza que nós desejamos e sermos salvos? Então não tem saída? E a resposta de Jesus, meus irmãos, é extraordinária. É a resposta de um mestre, daquele que ensina, daquele que ampara. E temos que pensar muito na resposta que Jesus vai dar, muito. E Jesus então, olhando para eles com muita calma, aquele olhar amoroso, e disse-lhes: para os homens é impossível, mas com Deus tudo é possível. Qual que é a mensagem de Jesus aqui? Ele nos diz, numa mensagem que também está em Mateus, no Sermão do Monte, que diz que aquele que quiser se salvar vai perder a sua vida e ainda vai perder tudo que tem. Por quê? Porque quando nós dizemos que nós vamos nos salvar, nós vamos nos salvar. Nós que vamos encontrar o caminho, nós que vamos fazer, eu que vou buscar a riqueza, eu que vou fazer por mim. Eu deixei Deus de lado. Jesus está dizendo: o homem por si só não vai conseguir, não vai alcançar, não vai avançar. O homem, mesmo que esteja na riqueza, agora ele está na riqueza, com Deus é possível. Perceberam a diferença? Para os homens é impossível, ele reafirma a impossibilidade. Para os homens por si só, se achando o máximo, que conseguem tudo, não. Esse já se perdeu. Para o homem não. Mas com Deus sim. Com Deus nós conseguimos. Podemos estar na riqueza, podemos estar na pobreza, na miséria, mas com fé em Deus nós vamos avançar, nós conseguimos caminhar. Sem Deus não é possível, estamos iludidos. Quando nós estamos tirando Deus de nós, felizmente estamos fazendo isso no momento atual da humanidade, deixamos de centralizar Deus e centralizamos os nossos objetivos mesquinhos, que é a busca do poder na materialidade. Vamos
encontrar situação muito difícil no campo espiritual, como nos relatou o jovem. Não vamos conseguir desapegar. Então Pedro respondendo-lhe, aí Pedro, veja, somos nós mais uma vez, porque Pedro, agora cheio do interesse de receber recompensa pelo que estamos fazendo, nós não somos assim? Nós não temos a recompensa daquilo que a gente faz, daquilo que a gente quer receber, queremos a recompensa. Aí então Pedro vira já para Jesus de imediato e diz, eis, nós deixamos tudo por ti, mestre. O que nós vamos receber? Veja, já vira para Jesus e cobra. Nós deixamos tudo, Senhor, abandonamos, desapegamos com tudo. Estamos te seguindo. O que nós vamos receber? É como se nós trabalhássemos, fizéssemos o nosso serviço e chegássemos para o nosso patrão e falasse, trabalhei, agora eu quero receber, cadê meu dinheiro? É a postura de Pedro, é a nossa postura, isso somos nós. E Jesus então diz para ele, trazendo uma lei universal. Ele diz então, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Entenderam? Com certeza não, porque eu também não entendi nada. Aí eu falei, socorro, irmã Emmanuel, me ajuda. E fomos a Emmanuel, no Consolador. A primeira mensagem dele já nos esclarece. Ele diz, Israel é simbolicamente, em toda a escritura bíblica, é a representação da humanidade. Quando você fala de Israel, eles pontuam, os judeus, aquela localização, circunscrito a um local. Emmanuel fala, não, é o planeta, é a humanidade inteira. Aí, já abriu um leque. Já abre um leque. Quando Jesus diz essa lei, ele está dizendo assim, então tu que me seguistes, fizesse justamente essa questão do desapego, trabalhasse nesta vida, entrou nessa vida das virtudes, trabalhou o perdão, trabalhou o amor, solicitude, a bondade, a paciência, a indulgência, trabalhou tudo isso, então você caminhou comigo. Porque caminhar com Jesus é caminhar com qualidades morais. Falar que segue Jesus não é uma questão religiosa, de um rótulo religioso. É uma religiosidade de comportamento moral. Precisamos entender isso, nós ainda não entendemos isso. É muito mais do que seguir Jesus, crer em Jesus, amo Jesus e ponto final. É muito mais do que isso. É um comportamento humano em que o meu próximo vai sentir o meu amor. Percebe? Perceberam a diferença? Esse é o primeiro ponto. Olha outro ponto quando Jesus fala. Quando na regeneração, ele não diz agora, você vai receber agora. Ah, Pedro, você quer agora receber agora? Você vai receber agora. Não. Quando na regeneração, ele fala da regeneração. E o que é a regeneração? O que a doutrina espírita nos fala da regeneração? É quando o mundo vai avançar de prova e expiação, ele vai para um mundo melhor, regenerado, onde o mal não mais vai preponderar. O bem venceu o mal. Esse é o momento do retorno de Jesus, da glória de Jesus. Jesus não tem como retornar para esse mundo onde prepondera o mal, onde a guerra ela predomina para que nós alcancemos e avancemos e destruímos os territórios alheios e destruímos vidas e famílias inteiras. Jesus vai vir agora? Regeneração está já acontecendo agora? Não, está no processo. Adentramos o processo, isso sem dúvida. Desde que a doutrina chegou, estamos nesse processo de adentrarmos a regeneração. Os tempos são chegados. Os Espíritos nos avisam isso. Acabou o tempo.
Que ele tem um pão de cestinho aí para ficar indo e vindo, errando e acertando. Ah, errei, não. Ah, mas eu gostei, vou errar de novo. Acabou. Esses tempos são chegados. Aí a gente não acendeu o nosso alerta ainda. Esse é o primeiro ponto. Mas Jesus diz que esses espíritos que caminham com ele têm muito trabalho ainda a realizar. Mas que na regeneração ele assegura: vocês estarão comigo. E olha, e mais, Jesus vai nos dar tarefas. Veja, ele fala assim: vocês estarão comigo na regeneração. Agora, quando o Filho do Homem, então, ele se assentar no seu trono da sua glória. O que é trono para os judeus? Essa representação para ele, aquele que lidera. É um rei, está assim, por isso chamado rei dos judeus, Jesus. E glória, que ele venceu a luta, venceu a batalha. O que isso está nos dizendo? Então o mundo será um mundo onde se fará o bem. Jesus venceu, Jesus vai vencer, a regeneração vai acontecer, não tenhamos dúvida disso. Percebem? E essa então é a glória e o trono de Jesus. Mas também vós, meus discípulos, meus apóstolos, eu vos assentarei também vós nos tronos, nos 12 tronos, nas 12 tribos de Israel. Emmanuel, o que são as 12 tribos de Israel? Socorre. Que símbolo é esse? Isso é um símbolo de linguagem que Jesus está utilizando aqui. Então, para ficar simples aqui, a explicação de Emmanuel para nós, as 12 tribos de Israel é essa divisão que houve, claro, nós estamos lá no texto bíblico do Velho Testamento, essa divisão em que houve dos ensinamentos que Deus deu a essas tribos e elas se dividiram e foram espalhar o Deus único, o ensinamento do Deus único em 12 tribos. Ou seja, toda aquela região ficou dividida então em 12 tribos. Foram chamadas então as 12 tribos de Israel, que nada mais são do que, para nós, trazendo para o planeta Terra, Israel leva o planeta Terra, o que são então essas 12 tribos, esses 12 tronos? São os nossos pontos cardeais do nosso planeta. Jesus está dizendo a esses apóstolos, a esses discípulos, que de norte a sul, de leste a oeste do planeta, eles serão distribuídos para coordenarem e auxiliarem a todos os espíritos que estiverem aqui caminhando no planeta de regeneração. Jesus vai dar tarefas, vai dividi-los em regiões no planeta, nada mais do que isso. E ele diz: isto é uma das leis de Deus. Os espíritos, eles contribuem diretamente, são as criaturas que contribuem e que realizam as tarefas que Deus assim ordena. Deus não manipula matéria. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso ainda. Quem manipula a matéria são os espíritos. A matéria, em suas várias dimensões, que tem umas que a gente, para nós, nem existe, vamos dizer, dos espíritos, que são os cristos que manipulam, mas a matéria, de acordo com ela, vai densificando, vai se tornando mais densa, são os espíritos que manipulam. E nós aqui manipulamos a matéria densa, essa matéria que para nós é algo concreto. Percebe? Então todos vão ter suas tarefas em todo o planeta Terra. E Jesus então chama agora a todos também. Aqui ele está falando com os seus discípulos e apóstolos. Agora ele fala assim: agora todos, e todos também que tiverem deixados sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então vamos esclarecer isso aqui. Porque só aqui você vai dizer assim: ah, peraí, ele deu lá nos 10 mandamentos honrar pai e mãe, e agora ele está mandando abandonar pai e mãe? Isso aí é meio contraditório, Jesus está se contradizendo. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer: Jesus que está se contradizendo, ou sou eu que estou fazendo uma interpretação falseada? Eu, Varley, tenho certeza que sou eu que estou fazendo uma interpretação falsa. Que Jesus não erra. Percebe? Então, quando Jesus ele coloca nessa mensagem: todo aquele que tiver deixado
casas, famílias, irmãos, terras, ele está aqui falando do quê? Mais uma vez, do desapego. Desapegar não é deixar para lá, gente. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que auxiliá-los. Eu tenho que me auxiliar tudo aquilo, aquele patrimônio que eu conquistei. É responsabilidade minha, não é verdade? Mas agora, se apegar, criar algemas em relação a tudo isso, vai me causar sofrimento. Lembra do menino? Qual o sofrimento dele? A família, os pais, que ele não ia poder mais estar com eles naquele toque, naquele sentido de abraçar e caminhar. Ele poderia estar na espiritualidade vendo eles, mas eles daqui não estariam vendo ele, não mais se relacionando com ele, temporariamente. Isso é temporário, isso não é para sempre. O que Deus juntou, o homem não separa, não se separa o que Deus juntou. Percebem? Esse amor de mãe com filho, de filho com a mãe, não se perde isso, gente. Você não perde isso como se perde um objeto qualquer. Perdi o meu filho. Ah, seu filho era um objeto? Nossa, não sabia disso. As pessoas não são objetos que se perdem. São seres que nós amamos. E quando se vão, continuo amando eles. Jesus aqui não está falando para desonrar o pai e a mãe. Ele está falando aqui essa questão de eu ter apego por amor a ele. O que é amor a ele? É eu caminhar com ele, com paciência, compreendendo esta separação momentânea. Faz parte do mundo de prova e expiação. Percebem? Então é diferente. Ele fala, todo aquele que então entender isso e caminhar comigo, mesmo assim, tendo uma perda. Gente, nós temos perdas de entes queridos, é avassalador. Destrói mesmo, o nosso coração fica em pedaços, fica em pedacinhos mesmos. O nosso chão se rasga, mas nós não podemos cair. Nós temos que nos reerguer, agarrar na mão de Jesus, caminhar com Ele, buscar a compreensão disso tudo, ter fé. A fé em Deus é isso, é saber se tu és um Pai de amor e misericórdia e justo. Eu tenho certeza que é algo de bom, algo de melhor que vai ocorrer na minha vida. E eu não vou perder esse meu ente querido, e não vai mesmo. Precisamos trabalhar esse campo emocional nosso que ainda está muito endurecido. E Emmanuel, no livro Consolador, na questão 66, ele vai trazer uma luz sobre isso. Eles perguntam então a Emmanuel: o preceito evangélico, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, não poderá ser meu discípulo. Emmanuel, deve ser isso interpretado assim, no sentido absoluto do que está ali? Aí Emmanuel, vou ler na íntegra a resposta de Emmanuel. Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. Não é literal. A fortuna e as autoridades humanas são também caminhos de experiências e de provas. E o homem que as tirasse fora de si arbitrariamente procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou em suas mãos. Todos os homens são usos e frutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens, de encarar a sua responsabilidade, então, como um problema dos mais sérios dessa vida. Não tornar essa responsabilidade, que é um apego, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões variadas da vaidade, o homem então cumprirá essa ordenação de Jesus, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida. É Deus, é tudo de Deus, tudo pertence a Deus.
vem dele, pertence a ele. Serás então discípulos do Senhor, em qualquer circunstância, na pobreza ou na riqueza, não importa. Não é isso que vai te colocar como, essas circunstâncias que vai te colocar como discípulo do Senhor. Não, isso é um engano, isso é uma interpretação errada nossa. Isso é uma reclamação nossa. Por usar então as suas possibilidades materiais e espirituais, sem então os característicos envenenados do mundo. Veneno esse como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Percebe? Que Emmanuel então aqui nos disse, se eu utilizar esses bens materiais, essas possibilidades como a minha característica para ser feliz no mundo, eu tiro as características, os desígnios de Deus que estão para eu ser feliz de usos e frutos desse material, eu retiro isso de mim, mas eu busco, através desse orgulho do egoísmo, centralizar isso em mim e eu ter essas potencialidades materiais para eu ser feliz. Já me dei mal, muito mal. Então Emmanuel ele vem esclarecer que esse desapego de tudo isso é uma questão nossa, é um simbolismo, é uma linguagem para que nós possamos compreender que se nós desencarnarmos, deixarmos esse mundo, e nós vamos deixar, e nós deixarmos esse mundo apegado a tudo isso, a questão familiar, a questão das posses materiais, nós vamos sofrer muito na espiritualidade. Mas aquele que assim o fizer por amor de mim, vai ter seus méritos. Vai ser preparado um ambiente espiritual. O que é isso? O que é preparado um ambiente espiritual? A doutrina espírita nos esclarece. É um plano espiritual onde o campo fluídico é menos denso, é salutar, é uma dimensão melhor, sem dor e sem sofrimento. E estes então herdarão a vida eterna. O que ele está nos dizendo? É uma consequência, vai herdar no futuro. Esse comportamento vai fazer com que a gente desapegue. Como um espírito que já alcançou a vida eterna, vai alcançar a vida eterna apegado a alguma coisa no mundo? Impossível. Impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Impossível. Então Jesus, ele nos traz essas lições para que nós possamos compreender que nós estamos no mundo, somos usufrutuários das coisas do mundo, mas nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer. É uma mensagem muito rica para todos nós, de esperança para todos nós. Temos aqui, ainda dá tempo, de uma mensagem no Evangelho, neste capítulo, no item 7, no capítulo 16, no item 7, que ele vai nos dizer o seguinte: a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. Essa é a prova, quem passa pela pobreza. Tem que se resignar e tem que ter paciência. Porque, como diz nossa mãezinha Maria, tudo passa. Mas é difícil passar? Muito difícil. É doloroso passar? Muito doloroso. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas nós precisamos confiar em Deus. Temos que trabalhar a paciência e a resignação. E a riqueza? A riqueza, para tantos outros, é a prova da caridade e da abnegação. É de dar ao seu próximo aquilo que ele pode ofertar, da melhor forma possível. É o movimento da caridade que é o movimento do amor. E o que nos pertence, então, na verdadeira propriedade? Os Espíritos, nas instruções, no Evangelho, nesse capítulo 14, vai nos explicar. O que, então, eu tenho? O que é a verdadeira propriedade? O que eu tenho de verdade? O que eu estou construindo para mim nessa encarnação? Nessa reencarnação? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Então, peraí. Então, como verdadeira propriedade, é só aquilo que eu posso levar desse mundo. Isso. Nada mais, nada mais, só isso.
que é que então eu possuo? O que é que o homem então possui? E eles responderam: nada, nada de que é uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. E o que é de uso da alma? Nada de uso do corpo eu consigo compreender. Tá, tudo bem. Mas e da alma? O que é de uso da alma que eu possuo? Isso eu possuo. Aí eles nos dizem: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. O que é a inteligência? A inteligência é um atributo do Espírito. Ele nasce com essa essência. Isso é de Deus, vem de Deus para nós. São as virtudes de Deus. Lembra quando Jesus fala ao jovem? Bom é Deus. Que as virtudes pertencem a Deus, a inteligência também. E nós temos a inteligência, porque nós somos criaturas de Deus. E quando a gente faz o uso da inteligência? Com o uso daquilo que nós conhecemos, através do conhecimento. Kardec, ele vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos. Ele vai falar assim: olha, entendi que nos mundos ditosos, ali vivem os espíritos bons. Os espíritos que já alcançaram a bondade, ali já o bem prepondera, eu entendi. Mas ali também há hierarquia. E se há hierarquia, o que difere? Se são todos bons? Como eu vou avaliar? Que critério que eu vou usar para eu avaliar que hierarquicamente ele é superior? Aí os espíritos responderam para ele: tem hierarquia sim. E a hierarquia, ela é baseada no conhecimento do Espírito. Perceberam? Todos alcançaram a bondade. Mas e o conhecimento? Não. É de acordo com o avanço de cada espírito. Perceberam? Então o conhecimento é um atributo do espírito, para ele evoluir, para ele avançar. E as qualidades morais? O que são as qualidades morais para a alma? Entendi, a inteligência e o conhecimento. Então vamos dissecar isso. Nos auxiliem aí. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde vai nos relatar lá essas qualidades morais que nós temos que alcançar. Humildade. Espírito não avança, não entra a vida eterna sem humildade. Sejais humildes, como são as crianças. Nessa lição de Jesus. Paciência, a tolerância, a própria compaixão, a caridade, a bondade, a indulgência, o perdão. O que é caridade para Jesus? Pergunta Kardec aos espíritos. Aí eles falam para nós, como nos dizia o nosso querido irmão, é o BIP. É o BIP. É o perdão das ofensas, a indulgência para com todos, esse movimento da caridade, da benevolência. Essas são as qualidades morais que a alma leva. Tudo isso que está aqui é o que a alma leva. Só, mais nada. Ninguém lhe perguntará quantas tinhas de terra, que posição ocupavas, eras príncipes ou operário. Perguntar-lhe-ão sim, que trazes contigo. Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma dessas virtudes, ao qual aqui nós relatamos, para que então adentramos o reino espiritual da melhor forma possível. E finalizando aqui, no Fonte Viva, Emmanuel nos fala: o dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos e a necessidade evolutiva de cada um. Então, de acordo com a necessidade evolutiva, vamos passar pela pobreza ou vamos passar pela riqueza. Passar. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Aí então sim,
acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. E em Mateus 6,20, Jesus então nos fala: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e também não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Muita paz, meus irmãos.